Prosseguindo na interpretação do Apocalipse, versículo por versículo, vamos ao capítulo 17, versículo 3, o ponto 1. A Babilônia sentada sobre a besta escarlate. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Ok? Bom, então o texto ele vai explicar, como eu disse no versículo 2, quem são esses reis da terra que a Igreja Católica esteve assentada, né? Principalmente os impérios, os grandes impérios. O exemplo que eu citei foi o Sacro Império Romano Germânico. Só ele, né, durou séculos. A Igreja Católica matou nesse período. Os católicos dizem que superestimam o número de mortos, que eles mataram só 18 mil pessoas, que a Inquisição matou só 18 mil pessoas, né, pelo menos seriam os registros da Inquisição. Fora aqueles que eles mataram sem registro, e nessa Inquisição eles não citam as guerras de Carlos Magno, as perseguições aos cristãos, desde o Papa Dámaso, não cita também as cruzadas, em que os católicos mataram outros católicos, os católicos do Oriente, né, que tinham sua sede lá em Constantinopla. A Igreja Católica do Ocidente invadiu e matou muitos lá, fora os cristãos que eles mataram em Jerusalém, quando eles foram invadindo as cidades de Jerusalém, de Israel. Os cristãos que eles encontravam lá, eles matavam. Eram normalmente cristãos fugindo da Igreja Católica por conta do batismo infantil. Além dos cristãos, eles mataram os muçulmanos aos montes, ok? Então, com certeza não foram só 18 mil, ok? E a Igreja Católica diz que superestimam, mas ainda que fosse só 18 mil pessoas, isso já basta para dizer que essa não é uma instituição cristã. Eu entro em diálogo aí com historiadores, com os israelitas, e quem conhece a história, hoje o jovem cristão que vai para a faculdade, ele tem que aprender na igreja que toda essa história que dizem que foi o cristianismo que matou, na verdade não foram os católicos romanos que matavam até outros cristãos, mas os historiadores, eles tratam como cristianismo. Então, eu conheço jovens cristãos que foram para a faculdade e perderam a fé, porque o professor de história fala, isso é uma religião boa, foi isso que Jesus trouxe ao mundo. Então eles falam, essa religião é uma grande farsa. Aí quando apresentam o paganismo que a Igreja Católica fez, copiando o mundo pagão, instituindo festas e práticas e doutrinas, os historiadores falam, isso aí é uma religião inventada, foi copiada do mundo pagão. O historiador nunca vai conseguir discernir entre o verdadeiro cristianismo, que estava fugindo da Igreja Católica para sobreviver, não vai conseguir distinguir dessa instituição que na verdade é a Babilônia apocalíptica. Bom, então prosseguindo, quem é essa besta escarlate que a Babilônia está assentada? A besta escarlate é a besta que sobe da terra, que falava como dragão. Essa besta parece ser a China liderando o bloco comunista. O bloco comunista, irmãos, até por essa ação da Rússia no momento, ele deve ser muito fortalecido. A China, ela está dominando partes da África. Você pode pesquisar na internet como a China está investindo na África. A China vai dominar o continente africano. Os países africanos estão se endividando com a China, estão entregando portos para a China, tudo pertencendo à China, e ela vai controlar esses países. Aqui nas Américas, ela já controla a Argentina. A Argentina foi entregue para os chineses e ela provavelmente vai controlar o Brasil. É muito provável, irmãos, que infelizmente a próxima eleição, partidos
com filosofia comunista, que eles conquistem o poder, porque nós já sabemos que a China investiu na Globo, investiu na Bandeirantes, para que essas instituições elas trabalhem contra esse governo de direita e trabalhem a favor de um governo de esquerda, porque a filosofia comunista, ela continuou no Brasil. A filosofia comunista, ela continuou no Brasil como? Nas universidades. As universidades, elas trabalham pelo comunismo. E hoje eles botaram uma lei que tira do governo o direito de controlar as universidades. Porque as universidades, elas são controladas por professores, né? Eles são indicados ali 3 nomes, e são os alunos e diretoria lá que elege esses professores. Então, esses professores, durante essas últimas décadas, o comunismo trabalhou nessas universidades. Como é que você vai acabar agora com essa praga desse comunismo ideológico que está trabalhando no nosso país? É quase impossível. Né? E sabendo que o mal tende a dominar, preparando o mundo para o anticristo, é bem provável que a esquerda ganhe essa eleição. Né? Eu trabalho contra de tudo quanto é maneira que eu posso, porque o meu partido número 1 é o cristianismo. Quem trabalha contra o cristianismo, eu, claro, como cidadão, eu trabalho contra. Bom, eu coloquei aí para vocês, falando dessa questão dessa besta escarlate, dessa provável besta comunista. Veja que ela fala como dragão, é o que o Apocalipse diz. A nossa versão corrigida coloca um artigo ali, fala como o dragão, mas no grego não tem artigo. Fala como dragão, identificando o animal que simboliza essa besta. A besta que sobe do mar, apareceram os animais, o leão, o urso, o leopardo, e a besta que sobe da terra é o dragão. Então a besta que sobe da terra é a China, muito provavelmente. E falando por exemplo, de Rússia, essa estratégia da Rússia de invadir a Ucrânia certamente vai fortalecer a Rússia. Eu comentei isso com vocês em outros tópicos. Ela vai sofrer um pouco aí na parte financeira, porque a Europa vai pelo menos tentar parar de comprar gás e petróleo, mas a China, ela faz fronteira com a Rússia. E quem é que controla as fronteiras do mundo comunista? Quem é que consegue controlar os comunistas? A China, com certeza, ela está apoiando, ela deve ter conversado com a Rússia antes para ver o momento certo para a Rússia fazer essa invasão. E como que a Rússia vai se fortalecer? As empresas ocidentais dos Estados Unidos, de cartão de crédito, Visa, Mastercard, American Express, diversas empresas, Bob's, McDonald's, todas que levavam lucro para os Estados Unidos, eles saíram da China, saíram da Rússia. A Rússia, o Putin já anunciou que ele vai estatizar todas essas empresas. Ou seja, os lucros dos cartões de crédito, das empresas americanas, europeias, agora vai ficar tudo na Rússia. Eu acredito que não deve durar tanto tempo, mas se nós vivêssemos aí 30 anos, você veria como a Rússia vai crescer a partir dessa guerra, porque a estratégia dela talvez esteja montada exatamente para isso. As empresas americanas saem e ela controla essas empresas a partir de agora. O lucro será dela. E a outra estratégia é que a Rússia, como o Ocidente rompeu com ela rompeu com o Ocidente também no uso do dólar. O dólar, por que ele está caindo tanto? Você pode pesquisar na internet. A Rússia agora está fazendo negócio não em dólar mais, em rublo, na moeda local. E os chineses também. Então, os chineses tratando com o mundo árabe, porque o mundo árabe, num acordo com os Estados Unidos, só aceitava vender petróleo em dólar, era chamado petrodólar. Isso valorizava o dólar no mundo. Mas agora os árabes já estão começando a negociar petróleo com os chineses na moeda chinesa. Isso vai enfraquecer muito o dólar.
e vai fazer crescer a moeda chinesa, a moeda russa. Provavelmente essa invasão da Rússia foi algo muito bem pensado. Aquele homem lá, ele pode parecer bobo, mas o homem, ele fazia parte da KGB. Ele tem pessoas ali pensando, e junto com os chineses, que os chineses, eles têm realmente uma visão comunista, daquele tipo que topa tudo pela conquista, pelo domínio. Os comunistas são assim. O mundo, há 20, 30 anos atrás, era para ter batido o pé e falar: olha, nós não negociamos com o comunista. Tem que abrir, dar liberdade ao povo de votar. Mas o mundo falou: não, vamos ajudar os comunistas, eles vão alcançar a liberdade devagar. O que ocorre? Eles mantiveram o comunismo. Uma grande parte da população trabalha como escrava para eles, e eles enriqueceram de uma maneira tremenda. Tanto, você pode pesquisar na internet, como eles estão comprando a África. Eles estão comprando a África, estão construindo ferrovias na África, né? Então eles vão dominar a África. Eles estão já de portos na África, porque eles construíram portos para os países africanos pagarem a eles. Não conseguiram pagar, e no contrato estava que se eles não conseguissem pagar, o porto passava a ser chinês. Ou seja, os chineses estão controlando a África. E essa besta escarlate, essa besta vermelha, tudo indica, se forem juntar hoje os países China, Rússia, a Coreia do Norte, que no momento ainda é pobrezinha, mas esses países vão trabalhar para se enriquecer. E quem é o líder desse grupo? É a China, é claro, né? A Rússia está bem abaixo da China em termos de capacidade de produção e, claro, de riqueza também. Então eu coloquei uma imagem aí do Papa Francisco recebendo uma homenagem de governo comunista. Bom, por que eu coloquei essa imagem? Esse Papa, ele tem assim umas indicações de que o homem é simpatizante do comunismo. Eu vou mostrar algumas reportagens aqui para vocês. Eu gosto sempre de citar artigos, porque são questões complicadas que nós estamos falando. Então, eu poderia até pegar e me descrever com as minhas palavras o que eu vejo nos sites, em livros. Mas, de uma certa maneira, citar estes artigos na fonte, isso mostra como isso não é algo novo. Eu não sou o primeiro a ver isto. Isso aí está sendo visto até por católicos que estão reclamando, né? Bom, então eu coloquei aí uma imagem do Papa recebendo. Veja, uma imagem de um país comunista, foi aqui na Bolívia, né? E ali você tem os símbolos do comunismo, né? O martelo, a foice e Jesus crucificado ali. Isso pode parecer bonitinho, mas essa imagem é muito suspeita. Parece o comunismo crucificando Jesus. E o Papa recebeu aquilo ali com maior alegria, né? E lembrando que o comunismo, ele, por conta da Igreja Católica, ele defende o controle e até o fim do cristianismo. Porque Karl Marx dizia no seu livro A História da Riqueza das Nações, ele dizia: o cristianismo sempre esteve do lado dos ricos, o cristianismo sempre esteve do lado dos poderosos. Mas cristianismo para Karl Marx, na verdade, é o catolicismo. Ou seja, o catolicismo gerou o comunismo, porque os comunistas eles odeiam o cristianismo por causa do catolicismo, né? O comunismo aqui de Cuba, os cubanos, eles odiavam o cristianismo por causa do catolicismo, porque o catolicismo, quando chegou aqui nas Américas, ele arrebentou com a cultura dos nativos, implantando a teoria da guerra santa, a teoria da guerra justa de Agostinho de Hipona, dizendo que a igreja pode matar para implantar o reino de Deus. Os povos que viviam aqui eram, na sua maioria, espíritas, mas não é assim que o cristianismo evangeliza. Não é assim que o cristianismo trabalha para mudar a vida das pessoas. Então, quando o comunismo chegou em Cuba, os cubanos aceitaram,
porque o histórico de massacre lá em Cuba pelos católicos é muito grande. Aí eu coloco aí também uma reportagem da BBC News Brasil, e coloco o link para vocês lerem o artigo completo, né? Em que eles falam: o Vaticano está nos vendendo. Por que a aproximação entre o Papa e Pequim desagrada aos católicos da China? Então você veja o título do artigo: os chineses reclamando que o Vaticano, que esse Papa, estão vendendo eles. Como eu disse, esse Papa, a vida dele lá na Argentina, ele foi acusado de ser simpatizante dos comunistas, de trabalhar junto com comunistas lá na Argentina, ainda como bispo, né, trabalhando lá nas suas paróquias. O comentário diz: o Vaticano e a China romperam relações em 1951 com a revolução liderada por Mao Tse-tung. O governo chinês fundou a Igreja Associação Católica Patriótica, que passou a indicar os bispos. Qualquer outra igreja cristã foi considerada ilegal, mas os dois governos estão se aproximando. Eu trato a Igreja Católica como governo. A Igreja Católica é exatamente isso, ela é um governo, ela é uma instituição político-religiosa criada por Constantino. Essa instituição, essa Igreja Associação Católica Patriótica, criada pelos comunistas, você veja, esse artigo vai exatamente condenar a atitude do Papa Francisco de reconhecer aqueles bispos da Igreja Católica Comunista, reconhecer eles como bispos católicos. E por que isso é horrível e os católicos da China estão reclamando? Porque, a princípio, esses bispos, eles são ateus, eles têm que ser ateus, eles não podem acreditar em Deus, eles estão ali só para jogar aquela água que eles dizem ser santa, de água benta em cima das crianças, batizar as crianças, batizar os casais, ungir os casais, fazer a cerimônia de casamento e receber os 10% do povo. É só para isso que eles estão ali, mas eles não creem em Deus, ou seja, é uma igreja que não crê em Deus. Pois o Papa Francisco reconheceu todos, são todos católicos, ou seja, uma parte oficial, uma parte da Igreja Católica Apostólica Romana hoje é formada de bispos ateus. Quem ia pensar nisso há 100 anos? Então nós estamos vivendo realmente um momento em que eles estão preparando o mundo para o anticristo. Você pode ler esse artigo de forma completa lá, que critica, né, essa atitude do Papa de reconhecer essa igreja comunista, essa igreja ateia. O site Gospel Prime também noticiou: a aproximação do Papa com a China é traição a Cristo, diz cardeal. Está aí o link para vocês lerem o artigo completo, né? O cardeal de Hong Kong, Joseph Zun Kyun, em entrevista ao jornal inglês The Guardian, afirmou: talvez o Papa seja um pouco ingênuo, não tem conhecimento de quem são os comunistas da China. Bom, eu não acredito que ele seja ingênuo. Vamos lembrar que esse é o primeiro Papa jesuíta da história. E vamos lembrar que os jesuítas foi é uma ordem católica que teve Papa que tentou exterminar com ela. Porque qualquer homem que tem um pouquinho de sinceridade cristã, ainda que enganado pela idolatria, por tudo, ele vai, claro, se opor ao satanismo. Então teve papas que disseram: essa é uma instituição satânica, tem que acabar. Não conseguiu acabar com essa ordem. Ela conseguiu chegar ao poder. Esse Papa Francisco, ele é um jesuíta e é o primeiro a chegar ao poder. Tem um outro jesuíta importante no mundo, que é sempre bom lembrar, né, que é o Emmanuel Macron. E, sendo jesuíta, né, já sabe, é um satanista. O comentário prossegue: por que o Papa busca uma aproximação com a China? A resposta está no número de católicos. Apenas 10% dos cristãos na China, sendo que lá são esses cristãos controlados, né? Principalmente os bispos.
Os bispos que dirigem a Igreja Católica lá, eles têm que ser ateus. Então a Igreja Católica está de olho nesses bispos, principalmente, né? Ele quer fazer essa fusão, ele quer o catolicismo, o comunismo do lado dele. Enquanto o Papa defende que os bispos terão maior liberdade, mesmo sendo eleitos pelo comunismo, Joseph Zen afirma: é apenas a impressão de liberdade, não é uma liberdade verdadeira. O povo, mais cedo ou mais tarde, verá que os bispos são fantoches do governo e não realmente pastores do rebanho. Se assinar um acordo com o regime que governa o país mais populoso da Terra, os católicos representados pelo Papa estariam rendendo-nos, traindo-nos e traindo a Jesus Cristo. Os bispos oficiais não estão realmente pregando o Evangelho, eles estão pregando a obediência à autoridade comunista. Esse bispo, ele deve ter um pouquinho de sinceridade. O que ele não consegue ver, que a verdadeira igreja de Jesus tem que falar e que a igreja não está falando, é que essa instituição nunca foi igreja cristã. Eu já vi até obreiros das Assembleias de Deus dizendo que a Igreja Católica foi a primeira igreja. Isso é um absurdo. Igreja Católica nunca foi igreja. Ela é uma instituição político-religiosa, mas nunca foi igreja de Jesus. Enganado com ele estão os reformados. Os reformados, Lutero, Calvino, Zwinglio, eles criticavam a Igreja Católica, chamavam ela de Babilônia apocalíptica. Depois, os seguidores de Lutero, Calvino e Zwinglio perceberam que estavam dando um tiro no pé. Porque se ela era a Babilônia apocalíptica, eles, reformados, protestantes, não passa de um grupo que tentou reformar a Babilônia apocalíptica, o que é impossível. E nós sabemos que há 5 anos atrás, em 2017, eles assinaram um documento em que eles aceitam o retorno à Igreja Católica e chamam ela de mãe, ou seja, chamam a Babilônia apocalíptica de mãe. No artigo que eu escrevi e que saiu em março desse ano de 2022, no Mensageiro da Paz, eu ainda coloquei lá. E as igrejas reformadas querem nos levar para essa furada. Então, esse bispo, ele não consegue ver todos esses enganos na história, porque é muito difícil alguém que é criado dentro do catolicismo conseguir ver os enganos da história. Ele está enganado, acreditando que essa é a Igreja Mãe. Tem cristão da Assembleia de Deus aí, e de outras igrejas cristãs também. A Assembleia de Deus não é a única denominação cristã, mas tem cristãos aí da Assembleia de Deus que eu já vi dizendo que a Igreja Católica é a mãe de todas as igrejas. Esse é um erro grave. Porque se você faz isso, você está dizendo que todas aquelas mortes que a Igreja Católica fez, todas aquelas corrupções que o Apocalipse está condenando agora, dizendo que ela se prostituiu com os reis da terra, todas aquelas prostituições, aquelas corrupções, teria sido feito pela Igreja de Jesus. É um grande absurdo. E por muitos outros motivos doutrinários, né? A Igreja Católica não pode ser a Igreja de Jesus. O comentário prossegue. A perseguição havia diminuído no início dos anos 2000, mas com a ascensão do presidente Xi Jinping, o discurso mudou. As notícias que chegam da China é que a perseguição aumentou consideravelmente. Segundo a missão cristã Portas Abertas, a China está entre os países que mais perseguem o cristianismo no mundo. Vamos lembrar o que eu tenho falado com vocês, que a Igreja Católica ela foi formada daqueles bispos que são chamados de traditores, que são chamados de lapsos, os bispos que durante a perseguição eles funcionavam normalmente em Roma, eles não tinham problema nenhum. Por quê? O imperador romano só exigia que eles adorassem aos deuses pagãos. Eles iam trabalhar lá no culto de Júpiter, na mesa do demônio. Quando acabava a perseguição, eles continuavam pastoreando a igreja deles em Roma. Quando acabou a perseguição de 312, que foi a pior de todas, eles continuaram trabalhando com Constantino. A Igreja Católica, isso é provado na história, ela foi formada de bispos pagãos que aceitavam trabalhar na mesa do demônio. Eles estão fazendo o mesmo agora.
Só que agora já não é mais o culto de Júpiter, agora na verdade é o ateísmo. Mas para não serem perseguidos lá, o que o Papa está fazendo? O Papa está dizendo que aquela igreja chinesa, ela é uma igreja católica, uma igreja formada de bispos ateus, é inacreditável. O site Gospel Mais noticiou que o governo chinês paga $1.500 a quem delatar igrejas que funcionam escondidas no controle comunista. Ou seja, como na época do Império Romano, havia uma igreja que estava funcionando lá nas catacumbas, nas cavernas, nas montanhas, e havia uma igreja funcionando em Roma normalmente. Essa igreja católica, formada de bispos ateus, funciona normalmente lá na China. São os bispos traditores do século XXI. Coloquei aí um link do site Gospel Mais para vocês poderem ler na íntegra o artigo, é muito bom, ok? O comentário prossegue. Apesar de todas as críticas dos católicos, o Papa assinou um acordo com o governo chinês em 22 de setembro de 2018. Ou seja, eu mostrei sites, né, que vinham reclamando, criticando, não faça isso. O que o Papa fez? Ele assinou. Um site católico criticou: acordo do Vaticano com a China acarreta submissão ao Partido Comunista Chinês, ao Partido Ateu Chinês. Ou seja, a Igreja Católica fazendo exatamente como ela fazia na época do Império Romano. Ela se submeteu ao paganismo romano, se organizou com cara de paganismo, a doutrina da predestinação que Agostinho de Hipona aplicou na Igreja Católica, que não é a predestinação bíblica, era uma doutrina pagã, que os pagãos chamavam de determinismo dos deuses. Os deuses determinam a vitória na guerra, os deuses determinam a derrota na guerra, os deuses determinam o dia da morte das pessoas. Essa doutrina estava nos romanos, nos celtas, nos cananeus, nos gregos, nos persas, nos indianos. Todos eles seguiam essa doutrina. A Igreja Católica adotou, porque ela foi organizada por bispos pagãos. Bom, eu coloquei aí o site, né, Templário de Maria, e ele diz o seguinte: o Vaticano infelizmente estabeleceu um acordo secreto com a China e agora terá que ver os católicos do país se adequarem às medidas administrativas para os grupos religiosos. Parece até o que o PT está falando em relação ao Brasil, porque tem um vídeo em que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva diz que se ele chegar ao poder, ele vai fazer medidas para controlar os padres e pastores. Exatamente a mesma coisa, porque esse partido ele tem ideias comunistas. O Lula não sabe nem o mundo que ele está, mas quem está por trás dele é o comunismo. Então, terão que se adequar a essas medidas administrativas para os grupos religiosos, que serão aplicadas a partir do dia 1º de fevereiro deste ano de 2020. Entre elas, difundir os princípios e as políticas do Partido Comunista Chinês e apoiar a sua liderança. Vocês leiam lá que o artigo em que os católicos reclamam dessa posição desse Papa muito suspeito, grande candidato a falso profeta, ele está pregando, né? E eu continuo o comentário. Estou citando sites católicos para que ninguém diga que são notícias manipuladas por evangélicos. Então eu estou colocando aí na íntegra sites católicos que eles tratam desse assunto. Um outro site chamado Graciano Constantino, ele noticiou os segredos obscuros por trás da sala de audiência do Papa e um reptiliano gigante, né? Aí eu comento: lembram-se de uma chinesa que segurou as vestes do Papa e levou um tapinha, né? Um tapa para ela poder soltar? Você pode olhar pelos olhos, você vê a chinesa, né?
Um blog católico fez um comentário, inclusive identificando o que a chinesa solicitava ao Papa. Por que ela segurou a roupa do Papa? Ela falou algumas coisas para o Papa. O que ela falou? Deu para fazer a leitura labial, né? O site católico Spem in Alio, que se traduz por Esperamos em Outro, ele noticiou: de modo estranho, o amplamente divulgado incidente do Papa dando um tapa numa mulher chinesa em seu caminho pela Praça de São Pedro, em 31 de dezembro de 2019, tem relação com a mais não noticiada história do ano. A história é a grande traição da Igreja Subterrânea da China pelo Vaticano e o retorno da perseguição das autoridades comunistas aos padres e leigos fiéis católicos, ou seja, aos que se recusam a fazer parte da Associação Patriótica Católica, controlada pelo Estado, que na prática governa a Igreja Católica Oficial da China. Olha, eu não sei se existe realmente uma Igreja Católica na China que consegue fugir dos comunistas, ok? O histórico dos católicos é sempre estar ligado ao Estado, não importa o que o Estado prega, seja o Estado pagão, né? Carlos Magno nunca abandonou o paganismo dos celtas, seja o paganismo celta, seja o paganismo romano, onde ela for, o paganismo dos africanos, onde ela for, ela vai se adequando àqueles espiritismos. Pode ser que ele esteja falando até de cristãos verdadeiros, evangélicos, que vivem lá na China, porque são aqueles cristãos que não se ligaram ao Império Romano. Mas pode ser também que tenham católicos lá, que mesmo enganados pela idolatria e doutrinas heréticas da história, veem, claro, que não pode estar ligado a um país, a um comunismo ateu, né, um governo ateu, que exige uma igreja que os padres sejam ateus. É inacreditável. O artigo prossegue. O acordo Roma-Pequim, aprovado por Francisco no ano passado, no caso 2017, né, cedeu o direito da igreja de nomear bispos e formalmente reconheceu a Associação Patriótica Católica como a única representante da Igreja Católica na China. Por causa deste acordo, a Igreja Subterrânea está sofrendo novas perseguições e pressões para se fundir com a APC. E desta vez, as autoridades chinesas afirmam objetivamente que estão agindo com a aprovação do Vaticano. Então, essa ligação da Igreja Católica com o Partido Comunista é uma ligação da Babilônia apocalíptica com a besta escarlate. Porque a besta escarlate, como eu disse para vocês, tudo indica ser a China que lidera o bloco comunista. Pelo que nós percebemos, o anticristo, quando ele vier, ele vai chegar a um ponto que ele vai liderar todos esses países, né? Todas essas bestas, a besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra, a confederação dos 10 países, ele vai liderar todos, ok? E a Babilônia apocalíptica está, de uma certa maneira, já dominando, se assentando sobre os comunistas, ou seja, aquela religião pagã criada por Nimrod e Semíramis na Babilônia, lá próximo de 2100 a.C., essa religião continua dominando o mundo. Segundo este site, as palavras da mulher chinesa foram para o Papa, né, quando ela segurou a roupa do Papa: espere, espere, tome conta do povo chinês, eles estão perdendo a fé. Os católicos estão questionando as decisões religiosas do Papa Francisco. Isso soa estranho devido aos dogmas católicos. Desde 1870, no Concílio Vaticano I, a Igreja Católica adotou o dogma que afirma ser o Papa infalível em decisões religiosas.
Né? Eles falam, não, vocês dizem que nós colocamos o Papa como infalível. Não é que ele seja um homem infalível. Ele pode falhar em questões comuns, mas em questões religiosas ele é infalível. Pois bem, ele tomou uma decisão de receber os bispos ateus da China, de aceitar a igreja ateia da China. Bom, se ele tomou essa decisão, os católicos têm que receber como um acerto e não como um erro, já que o dogma deles diz que ele não falha nas decisões religiosas. Falha, e falha na grande maioria das vezes. Bom, eu coloquei um gráfico aí para vocês para falar das religiões na China. A China é um país muito religioso, tem aí muitas religiões. Bom, o cristianismo, que eles chamam de cristianismo, quem? Aquela igreja comunista, né? Para eles é cristianismo. Então, o cristianismo seria a maior parte das religiões. O Islã seria a segunda maior religião lá, ok? Bom, todos esses, eles ficam sob controle do governo comunista. O comentário continua. O governo comunista chinês convive bem com todas as religiões. Um gráfico acima, né? Apenas os grupos que se identificam como cristãos são perseguidos. Nesses grupos que se identificam como cristãos constava a Igreja Católica, ou seja, a Igreja Católica era até tida ali também como cristão, apesar que sabemos que não é. Existem igrejas verdadeiras vivendo lá na China. Com a união entre católicos e governo comunista, apenas os evangélicos serão perseguidos, porque esses até católicos, se é que existe, que viviam escondidos, eles vão acabar aderindo à igreja do Estado ateu comunista. Ou seja, por isso que eu digo exatamente o que acontecia na história com o governo romano, com o Império Romano. Lá eles estavam aderindo aos deuses pagãos. Aqui no século XXI eles estão aderindo ao ateísmo. O comentário prossegue. O governo comunista tenta influenciar a religião e quer fazer o uso dela para controlar o povo. Os comunistas estão fazendo uma ligação especial com os budistas. O governo comunista quer decidir quem será, segundo a crença budista, a próxima encarnação do Buda, ou seja, eles querem controlar todas as religiões. O comunista, ele percebeu que a religião ela tem um poder sobre o povo. Deus, ele colocou no homem, o homem ele é um ser religioso, né? Então, Satanás percebeu, por isso ele divulgou o paganismo, as seitas, né? Então ele percebe que a religião ela tem um ponto positivo para controlar as pessoas. Há cerca de um mês atrás, nós estamos no dia 13 de abril de 2022, há cerca de um mês atrás, um comunista aqui no Rio de Janeiro, chamado Freixo, ele foi numa Assembleia de Deus. Eu não vou nem dizer o nome por uma questão de ética, tá bom? Mas ele foi numa Assembleia de Deus, ele discursou lá, falando da importância, né, da igreja, das Assembleias de Deus. A visão comunista da religião é o seguinte: a religião ela só serve para dominar o povo, né? O povo, eles têm que ter uma religião, então só serve para dominar o povo, mas tem que ser submissa ao ateísmo comunista. É nesse caminho que as igrejas de Jesus, infelizmente, está caminhando. É um perigo tremendo. Estão caminhando para uma prisão. Estão caminhando para uma prisão. E a maioria dos pastores, né, estão ficando calados, porque falar contra esses grupos é um perigo, né? E provavelmente essas igrejas que estão chamando comunista para palestrar para os seus obreiros, já pensou, você vai numa reunião de obreiro, tem um comunista lá palestrando, né? E provavelmente estão chamando, porque quando vier a perseguição, quem vai ser perseguido? Só a igreja verdadeira. Eles vão estar com o aval do Estado, ou seja, tem partes aí da Assembleia de Deus que vão estar igual
a igreja de Roma durante a perseguição, né? Igual a igreja católica do século XXI lá na China, ou seja, ligada ao Estado, funciona, mas não é uma igreja de Jesus de fato. Bom, eu botei aí também um artigo do jornal O Globo, exatamente falando dessa decisão do governo comunista de determinar quem será a próxima encarnação do Buda, ok? Que eles chamam de Siddhartha Gautama. Eles falam assim, quem vai ser a próxima reencarnação? Quando esse atual líder do budismo morrer, quem é que vai determinar qual a próxima reencarnação? Vai ser o governo comunista. Eu vi uma entrevista em que o atual Dalai Lama, né, que seria a atual encarnação do Buda, ele dizendo até que acabou, não vai ter mais reencarnação não. Oh, mas Jesus do céu, acabou até com a religião dele só para não ceder ao comunismo, porque o comunismo dominou o Tibete, onde eles dizem que ocorrem as reencarnações do Buda, né? E agora o Dalai Lama quer acabar com as reencarnações, porque vai cair nas mãos de um comunista. Não é impossível que esse louco, desse Xi Jinping, né, diga que ele é a nova encarnação do Buda, apesar que historicamente eles dizem que teria que ser uma criança, né? Morre o Dalai Lama e vem a primeira criança que nasceu e fala assim, esse aqui é a nova encarnação do Buda. Mas para mudar isso, os comunistas, como eu disse, é aquele grupo que ele topa tudo pelo domínio. O comentário prossegue. Até o budismo deseja manter distância do governo comunista, mas o catolicismo trabalha por essa aliança. Quando vejo o Papa como representante da serpente fazendo aliança com a China, que tem como símbolo o dragão, fico a pensar na profecia de João, de um falso profeta que surgiria nos últimos dias, tendo a aparência de um cordeiro, mas falando como um dragão. Apocalipse 13, versículo 11, né, que diz: E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes ao de um cordeiro, e falava como dragão. A nossa tradução corrigida coloca ali o artigo, falava como o dragão, que aí parece estar falando como Satanás, mas no grego não tem artigo, né? Falava como dragão, ou seja, essa besta, o símbolo dela é o dragão, então tudo indica que é a China.